Agora estão me ouvindo, pessoal. Primeiro, obrigado de novo todo mundo. Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Thiago. Eu trabalho no Investment Banking do Itaú e eu sou responsável por dois setores lá, o tecnologia e serviços financeiros. Então, teria ficado muito chateado se o Davi não tivesse me convidado para esse evento, dado que é a interseção das duas coisas, né? Eu vou apresentar rapidamente aqui. A gente está com a Fernanda Spinardi, ela é responsável por Customer Solution Management da AWS. E a gente está com o Adriano Chen, que é CTO do Itaú, e ele olha toda a parte de rede, toda a parte de cash para a pessoa jurídica e o IaaS. Tá? Antes de eu começar com as perguntas aqui, só para a gente lembrar, né, o Bernardo comentou aqui, mas quando a gente está falando do as a Service is it in the world, para quem não é da indústria está especializado, na verdade, essa é uma comparação com uma frase do Mark Andreessen que falava isso de software há 13 anos atrás. Né? Então, lá atrás, todo mundo estava vendo o crescimento do SaaS, na época, né, que era o Software as a Services, e ele dizia que isso ia comer o mundo, né, eat the world. Acho que só para referência de vocês, acho que é muito interessante, né, a gente olhar em 2024, o SaaS continua sendo uma tese muito importante. Então, no mercado americano, essa tese deveria atrair esse ano, por estimativas, quase 190 bilhões de dólares de investimento. Né? Só que, talvez, para surpresa de alguns aqui, a expectativa é que BaaS também traga aproximadamente 190 bilhões de dólares de investimentos nos Estados Unidos. Então, se o software é importante, o BaaS também é muito importante. Acho que no Brasil esse é uma tese que também cresce rapidamente, né? Tem várias estimativas, mas é um mercado que claramente já está valendo mais do que 2 bilhões de dólares por ano, e a gente acha que ele pode crescer quase que mais do que 50%, quase para 4 bi em 5 anos. Então, estamos falando de um tema que é um tema super importante, que está recebendo muito investimento no mundo inteiro. Né? Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Vou deixar a Fernanda começar com as perguntas aqui. Fernanda, dado tudo que a gente viu no Brasil, e acho que toda essa evolução, você pode falar um pouco como é que você enxerga o atual cenário, a evolução desse tema na última década, e como é que você está vendo a evolução da tecnologia para ajudar nessa transformação e nessas iniciativas que vários dos nossos parceiros têm aqui no evento hoje? Obrigada. Só isso? Só isso, é um resumo rápido. Obrigada, gente. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Então, só voltando um pouquinho no que eu faço, né, só para dar um contexto do que a gente vai conversar aqui hoje, lá na AWS eu sou responsável pela diretoria de gestão de soluções para clientes. O que isso quer dizer na prática? A gente ajuda o cliente quando ele tem algum problema complexo para resolver, alguma jornada complexa. O que é uma jornada complexa? Pode ser qualquer coisa, desde vou criar um produto novo, vou criar uma empresa nova, vou migrar para a nuvem, quero melhorar meu custo de operação, meu custo de performance, enfim, tudo isso daí a gente ajuda o cliente a fazer. Então, nessa jornada, nessa caminhada, a gente conversa muito com clientes e vai tentando entender um pouco dessas questões. Né? O que vem pela frente, qual é a decisão que eu tomo, eu faço dentro de casa, construo dentro de casa, eu utilizo uma solução, quer seja IaaS, PaaS, SaaS. A gente nem faz muito essa distinção na AWS, para dizer a verdade, porque é tudo junto e misturado. Né? Muito bem. Dado esse contexto, eu gosto muito de pensar em transformação olhando para o nosso dia a dia. Né? Quais são as experiências que, de fato, mudaram como a gente vive? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui Netflix. Mudou como a gente consome conteúdo. Né? Vocês são muito jovens, mas eu sou de uma época que o horário do jantar era definido pelo Jornal Nacional. Né? Mas o Netflix mudou esse contexto dentro da família do brasileiro. A Amazon mudou também como a gente faz compras. Vou puxar a sardinha aqui para a minha brasa. Né? A Amazon.com, por exemplo, eu fiquei refletindo. Qual foi a última vez que eu pensei em comprar um eletrodoméstico e fui numa loja física? Não me lembro a última vez que isso aconteceu. Mudou essa nossa perspectiva. E lá em casa também, quando meu marido não quer cozinhar, a gente não tem mais DR, a gente pede um iFood. Fica tudo resolvido. O que essas empresas todas têm em comum? Elas tomaram, em algum momento, a decisão de fazer investimento em consumo de tecnologia como serviço. Né? Todas essas, em particular, que eu citei aqui, são clientes da AWS. Eu tenho que falar daquelas que eu conheço. Né? Mas muitas outras, em vários setores, também fizeram uso dessa tecnologia. Então, a transformação, quando a gente olha a história, né, de transformação de vários segmentos de negócio, isso está viabilizado pelo uso de
por exemplo, plataformas IaaS como a nuvem da AWS. Acho que esse é o primeiro cenário para ser analisado. Vou pegar aqui, falei de iFood, né? O iFood transformou nessa movimentação em se integrar a partir da nuvem da AWS, não só o seu negócio próprio, mas todo um ecossistema que envolve a modernização dos parceiros, né, dos restaurantes, entregadores, varejistas, fornecedores, assim por diante. Então, a gente percebe que não são só aplicações modernizadas, né, ou digitalizadas, mas são transformações completas de ecossistema. Se eu for pegar um caso da saúde, para trazer um pouco mais próximo de nós dos tempos atuais. O ano passado, a gente recebeu no Reinvent a CTO da Pfizer, a doutora Lígia. E ela comentou, então, que nessa jornada de modernização da Pfizer, usando infraestrutura de nuvem, eles puderam fazer a aprovação da vacina da Covid pelo FDA em 269 dias. Um processo que normalmente levaria de 8 a 10 anos. E, a partir do uso da tecnologia, a Pfizer aposta que vai fazer desenvolvimento de medicamentos para doenças que estão aí há muito tempo nos assombrando, com essa mesma velocidade, com esse mesmo poder de aceleração. E por que eu estou falando de outros setores, né, num evento de finanças? Porque, assim como a tecnologia é a viabilizadora, né, de muitas dessas transformações nos mais diversos segmentos, é também o setor financeiro. É um habilitador de toda essa transformação, né? Se a gente não tivesse a economia digital, se a gente não tivesse os vários avanços do sistema financeiro, muitas dessas aplicações não seriam viáveis e a nossa vida não teria sido transformada como foi até aqui. Para encerrar, semana passada tive uma oportunidade bacana de estar num evento com mulheres que estão à frente dos grupos de discussão do G20. Como o Brasil está na presidência do G20, a gente conseguiu, pela primeira vez, incluir a pauta de mulheres dentro dos grupos de discussão e tive essa super oportunidade de encontrar com algumas dessas líderes que estão nesses grupos de trabalho. E, nesse evento, uma das speakers era a Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil. E aí o contexto, obviamente, era um contexto de inclusão, diversidade, mulheres, mas também de inovação e tecnologia, né? E ela trouxe um exemplo muito feliz. Ela falou, a gente está usando tecnologia para fazer, obviamente, personalização e, dentro do nosso portfólio, criar toda uma gama de serviços de distribuição de crédito que privilegiem, por exemplo, a população feminina, com base em tecnologia, porque você precisa eliminar bias das bases de dados, construir algoritmos que não tenham esses bias, e aí aplicar a tecnologia e a inteligência de mercado para alavancar novos negócios, nesse caso, dentro da comunidade de mulheres. Então, está tudo conectado, né? Se a gente pensar em transformação, tecnologia, ESG, responsabilidade social, sustentabilidade, são todos temas conectados e sustentados e habilitados por toda a transformação que vocês aqui nessa sala fazem acontecer dentro do setor financeiro. E agora, Fernanda, o que sou eu para falar? Primeiro, Thiago, super obrigado. Super feliz aqui de estar ao lado da Fernanda aqui da AWS. Encontrei vários amigos, parceiros, colegas aqui, sala cheia, uma baita responsabilidade aqui de trazer um tema super importante, né? E eu acho que, para começar aqui, Thiago, você abriu dizendo do as a service eating the world, né? Eu acho que tem uma atualização dessa frase já com o mundo de AI, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, já tem uma frase atualizada que a inteligência artificial, né, is eating the software, né? O quanto que a inteligência artificial é a segunda pauta, não vou dar spoiler, que vai falar um pouco mais sobre inteligência artificial aqui, mas só para não perder o gancho aqui, o quanto que o nosso mundo de tecnologia evolui cada vez mais numa velocidade assustadora, eu diria. E quando a gente fala de as a service, e aí eu acho que vale a gente trazer aqui
o quanto que hoje é natural a gente falar de infraestrutura as a service, né? A Fernanda lembrou aqui do Jornal Nacional, né? E eu, talvez da mesma geração aqui, se me permite, Fernanda, quando a gente fala de infraestrutura, o quanto era mais difícil, né, a gente comprar infraestrutura, né? Lembro o quanto foi difícil para o meu pai, para minha mãe ali, linha telefônica, né? Que a gente tinha titularidade da linha telefônica, o quanto era... E não tinha opção, né? Ali não era uma decisão de make or buy, né? Você tinha que comprar e esperar anos para ter uma linha telefônica. E trazendo para o hoje aqui, o quanto que a maioria das empresas hoje nem pensam, né? Nessa decisão de comprar ou usar aqui a infraestrutura, né? O quanto a tecnologia evoluiu e, para mais do que uma variável de custo, o quanto hoje a tecnologia ela é mais acessível, mas o quanto que ela agrega ao seu negócio, mantendo você focado naquilo que é o seu core business, né? Deixando que questões, né, mais de infraestrutura estejam com quem é especialista naquele tema. Então, Fernanda trouxe vários exemplos aqui de cases que já usam, né, a infraestrutura como seja para escalar o seu negócio, seja até para viabilizar. Se a gente aqui dentro dessa sala imaginar quantas empresas aqui não existiriam sem um suporte de um as a service para escalar, para começar o seu negócio, né? Quantas startups? Eu diria que o mercado hoje de startups, de fintechs, não existiria, não estaria amadurecido se a gente não tivesse soluções maduras de infraestruturas as a service como nós temos hoje. Então, acho que a gente tem grandes desafios, vamos falar um pouquinho ainda sobre isso, mas eu vejo que a infraestrutura as a service aqui é base de tudo. E quando a gente traz o mercado financeiro, eu acho que essa é a principal conversa, né? O quanto que você olhar para um parceiro que entrega, além de infraestrutura, segurança, flexibilidade, customização, que vai fazer com que você esteja focado na sua proposta de valor, no seu cliente, este é o grande diferencial. Eu acho que é isso, para complementar um pouco aqui a Fernanda. Não, ótimo começo. Deixa eu fazer um follow-up nisso, até para começar a entrar um pouco no cerne da questão. Você é responsável dentro do Itaú por produtos e segmentos altamente regulados, né? Estamos falando de PIX, conta corrente, adquirência, contas a pagar, contas a receber. Vida simples. Isso, tá tranquilo. Ao mesmo tempo, a gente tem nesses produtos que são altamente regulados uma mudança exponencial, tanto de uso de tecnologia, mas principalmente de experiência de consumidor. Então, você está todo dia olhando para a regulação e para a experiência, né? Como que é o playbook de vocês para decidir quando, não, esse é alguma coisa que eu tenho que resolver internamente ou, não, deixa eu buscar fora uma solução? Quer dizer, o famoso dilema do build or buy, desculpa o uso do inglês aqui, mas é que essa indústria usa muito. Fala um pouco sobre como é que é esse processo decisório dentro do Itaú para essa dualidade entre regulação, velocidade, experiência, ser proprietário ou ser de um terceiro. Legal, Thiago. Essa discussão ela vem para a mesa a todo momento. Eu vou começar dando um exemplo aqui para depois explicar um pouco desse playbook. Thiago comentou que sou responsável pela tecnologia da rede, né? A maior adquirência do mercado, né? Com todas as suas complexidades, regulatórios, de experiência do cliente, de inovação. E a gente tem um capítulo importante no negócio de adquirência que é a prevenção à fraude, né? Inclusive nós com os melhores indicadores de mercado. Mas a gente tem a real consciência que tem gente no mercado, que tem know-how, que está mais focado do que a gente no tema específico de prevenção à fraude. Então, quando vem, só pegando esse exemplo, quando vem essa dúvida, né, do make or buy, a decisão de algo que é tão importante para o seu negócio, mas você
não tem o melhor know-how para fazer isso. Tem pessoas e empresas que têm isso como core do seu negócio, que consegue evoluir isso na linha do tempo, que consegue manter a inovação e super atualizado sobre os temas específicos de prevenção à fraude. A nossa decisão nesse caso foi buy. A gente tem um parceiro hoje que fica com essa peça de prevenção à fraude. E é um ecossistema que dá super certo. Então, voltando à pergunta aqui, Thiago, do playbook, eu acho que primeiro você precisa ter muita clareza naquilo que o seu cliente quer. Você precisa ter muita clareza qual é a proposta de valor que você vai entregar para esse cliente. A partir daí, você identifica aquilo que é o seu negócio, aquilo que é o core do seu negócio. E você vai determinar em cima disso aquilo que você precisa construir dentro de casa e aquilo que, de alguma maneira, você vai contratar as service. A única coisa que você não pode perder, seja fazendo dentro de casa, seja contratando as service, é que nos dois casos tem que trazer diferencial competitivo. E aí, para fechar, voltando ao meu exemplo, eu ter um parceiro hoje focado em prevenção à fraude, eu crio mais um diferencial competitivo que me leva à liderança de mercado, que me leva a ter os melhores indicadores de prevenção à fraude. Um parceiro focado naquilo, agregado a melhor experiência que eu posso entregar na minha proposta de valor, e para mim é aqui que está o segredo. Legal. Eu vou fazer um follow-up nessa pergunta, e aí eu vou fazer para os dois, vou deixar a Fernanda começar. Obviamente você fala do playbook, mas o internalizar ou fazer com terceiros, ele tem trade-offs, né? Quando a gente pensa na questão de arquitetura de tecnologia para o setor financeiro, né? Fala um pouco como é que vocês veem os trade-offs entre o build or buy, e como é que vocês veem clientes, vocês ajudam clientes a tomar essa decisão. Legal. Vou pegar o exemplo de fraude aqui, para dar o outro lado da moeda, né? Dentro da Amazon.com, quando um cliente faz uma compra, ele pressupõe, ele assume que o produto que ele está comprando é original. E quando um vendedor coloca o seu produto à venda lá, é a mesma suposição, de que ele não está competindo no mercado que não seja correto, porque tem competição de pirataria, né? Então, a Amazon decidiu, nesse caso, fazer o investimento ela mesma em prevenção de fraude e pirataria. O ano passado, ela investiu 1,2 bilhões de dólares. E empregou 15 mil pessoas na área de tecnologia para combater fraude e pirataria. Isso fez com que a gente expurgasse mais de 7 milhões de itens, de produtos da plataforma ao longo do ano passado. Então, acho que, quando a gente fala de trade-off, e o ponto que o Chen traz aqui é extremamente importante, qual é o seu apetite de investimento versus o resultado que você vai ter, e quanto isso é importante para aquilo que você oferece para o seu cliente final. Nesse caso, a decisão foi fazer dentro de casa, com apoio de um montão de parceiros de tecnologia, mas é nesse patamar de investimento. Eventualmente, se você não tem esse apetite, o caminho é a parceria com quem sabe o que está fazendo e tem apetite. Agora, vou dar o outro lado da moeda, né? Então, esse é um lado. Trade-off também... Quando a gente fala de benefício, por exemplo, da nuvem, que é uma conversa muito cotidiana que a gente tem com os clientes, né? A gente fala de agilidade, você poder consumir recursos de tecnologia instantaneamente. A gente fala de elasticidade, né? Poder crescer, encolher. Fala da presença global, de uma infraestrutura segura. Fala de escala da segurança, inclusive, e de resiliência, assim por diante. Então, tem um case muito sólido quando a gente pensa em infraestrutura como serviço, porque o investimento na plataforma é um investimento bastante alto. Entretanto, nas conversas com os clientes, muitas vezes surge um dilema, e eu costumo simplificar, com perdão aqui da simplificação, esse dilema no dilema do permaneço no conforto do que eu conheço versus vou para o desconforto daquilo que eu não conheço. E esse dilema é perigoso,
porque muitas vezes você não está tomando a decisão mais correta para o seu negócio, você está tomando a decisão mais confortável para aquele momento. E aí eu trago 2 casos aqui que eu tive o privilégio de conhecer de perto, né? Mais recentemente, com a situação das chuvas no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ficou embaixo d'água. E o data center foi inundado. Em 15 dias, a gente fez toda a migração de todos os sistemas do Tribunal de Justiça para a AWS e todas as integrações, porque, como vocês bem sabem, como brasileiros sabem, o sistema judiciário é bastante intrincado, né, complexo, todas as integrações em 15 dias. Gente, a prevenção é sempre o melhor negócio, né? Tipo, é possível migrar em 15 dias? Foi possível, mas teria sido muito mais natural se a gente tivesse a oportunidade de ter pensado em tudo isso, né? Inclusive em contingência e contenção de desastre com antecedência. A minha equipe também gosta de dormir, né? De vez em quando. Então, outro caso que eu gosto muito de... Esse eu tenho um prazer pessoal, vocês vão me perdoar até a emoção do momento, mas, em 2022, eu liderei a equipe que fez a implementação de workloads das eleições brasileiras na AWS. É um momento de muito orgulho na minha carreira, então eu fico sempre feliz de falar a respeito. E um dos workloads de entrega era a entrega dos resultados, né? Onde, não sei se vocês sabem, mas a entrega dos resultados é assim: o TSE publica os resultados e mais de 1.600 empresas de mídia e qualquer setor acessam esses resultados ali, segundo a segundo, para construir os painéis que a gente acompanha e assiste e tal. A demanda inicial do TSE para esse sistema era de 480 mil acessos por segundo. Entretanto, eleições polarizadas, no momento lá que estava o número 1 era o número 1, o outro era o número 2, mas estavam se aproximando e, eventualmente, trocaram de posição naquele exato segundo onde eles trocaram de posição, a gente chegou em 1.500.000 requisições por segundo no sistema. 3 vezes mais do que a capacidade prevista pelo edital. Então, a flexibilidade das plataformas está aí à nossa disposição, né? Quando a gente abre o espaço para discutir a questão do conforto e desconforto, a gente também abre para poder prestar um serviço mais resiliente, mais escalável, mais competitivo dentro do mercado que a gente participa. O trade-off normalmente é de pessoa, assim, é uma lógica da cabeça da pessoa, mais do que, eventualmente, uma questão de arquitetura e de tecnologia. Bom, eu acho que a Fernanda falou bastante sobre escala, né? Eu acho que essa conversa de trade-off, e trade-off, se a gente usa um serviço ou constrói, deve ser presente no dia a dia de vocês, por vários aspectos dos desafios de negócio que cada um tem. Eu acho que é importante, quando a gente fala de um olhar aqui de trade-off, colocar na perspectiva do teu momento da empresa, né? Que a escala permite você a ter a possibilidade de iniciar um negócio, né? E você escalando conforme o seu negócio vai crescendo. Mas eu quero colocar para vocês que a decisão de uma escolha entre o fazer dentro de casa e o comprar um serviço de fora não é definitiva, não é para sempre, né? Ela pode servir para um momento que esse parceiro te ajude a escalar, e em algum momento você pode rever essa decisão, desde que você escolha um bom parceiro, né, que vai te ajudar nessa escala, que esse parceiro te traga todos os elementos de custo, de segurança, de resiliência, de flexibilidade, né, para que ele te ajude nessa curva. Tem grandes players hoje no mercado financeiro brasileiro que começaram com uma estratégia e depois que eles perceberam que um serviço específico de processamento tornou-se relevante e core, e que aquilo impactaria a experiência do cliente dele, ele internalizou. Ele decidiu mudar a decisão dele no meio do caminho.
E foi super estratégico fazer essa mudança no tempo. Então, acho que aqui fica uma dica que a decisão ela não é tão pesada que você fala assim, se eu for por esse caminho, ele é eterno. Não é. Você pode usar essa estratégia do as a Service para te ajudar a crescer na linha do tempo, né? Eu dei o exemplo aqui da rede no início, que foi por uma outra razão, né? Daquilo que é core do seu negócio e que você quer ficar concentrado. Mas, ao mesmo tempo, saber que existe essa possibilidade de você, ao lado de um bom parceiro, tomar uma decisão que, ao momento que você vai crescendo, você pode tomar uma decisão diferente assim que você já tiver uma escala diferente. Fernanda, você já deu exemplos aqui de saúde, de delivery, de eleições, judiciário. Vou te fazer 2 perguntas aqui aí para você focar um pouco no setor financeiro. A primeira é, como é que você compara, né, o investimento que está sendo feito no setor financeiro para esse tipo de tecnologia comparado a outros setores? Acho que essa é a primeira. E a segunda é, quando você está vendo tudo que está sendo feito no infraestrutura as a services, né, acho que é cross industries, né, o que você está vendo de oportunidade? Qual é o futuro disso, especificamente no setor financeiro? De novo, 2 perguntas fáceis. Super fáceis, né? Deixa eu pegar um dado aqui. A gente está falando de oportunidade, né? E obrigada. A gente tocou brevemente sobre a questão de AI generativa, né? E eu acho que se o as a service, ou infra as a service, ou N as a service foram viabilizadores das transformações que a gente viu até aqui, a gente está diante de uma nova grande onda, mais para um tsunami do que uma nova onda, de transformação baseada em inteligência artificial e inteligência artificial generativa. E, quando a gente pensa no as a service, independente do segmento, do setor e do tamanho da empresa, aquilo que, por exemplo, a AWS coloca à disposição na sua plataforma está à disposição para todo cliente, independente do setor e do tamanho. Então, o dado que eu ia trazer aqui, tem uma pesquisa da AWS junto com a Accenture, que olha para micro, pequenas e médias empresas, que diz que 90% dessas empresas vão adotar tecnologia de nuvem até 2030. Isso corresponde aí a um crescimento de investimentos na ordem de 24 bilhões de reais. Então, o potencial de transformação em todos os setores é bastante grande. A gente está falando de desde as grandes empresas, cenários que a gente falou aqui, até micro, pequenas e médias usufruindo dessa tecnologia. Com relação à comparação, né, entre setor financeiro e outros setores de tecnologia, eu vejo que o setor financeiro tem investido em tecnologia as a service já há bastante tempo. Por exemplo, um dos primeiros casos de migração de um banco para a nuvem da AWS foi o Capital One. A migração completa já tem 5 anos, praticamente, né? Então, vem acontecendo já há bastante tempo, em escala. Talvez outros setores tenham começado primeiro, por conta um pouco do que o Chen estava falando aqui, a flexibilidade de você começar no as a service e depois tomar decisões, né? Alguns setores, essa mobilidade é maior, né? Dependendo do tipo de cliente final que você está atendendo e do impacto que o seu serviço tem naquele cliente final. Alguns setores, isso é mais crítico. Se a gente pegar o setor da saúde, dependendo da aplicação, é mais crítica, né? Se pegar o setor financeiro, altamente regulado, crítico. Outros setores, o setor do entretenimento, tem uma responsabilidade regulatória menor, então talvez tenham se lançado à frente nessa jornada. Mas hoje a gente vê um emparelhamento em todos os setores. E outro aspecto que é interessante
é do fomento do ecossistema de startups, né, que a gente vê muito presente no setor financeiro, né, com todas as fintechs que estão nascendo, inclusive dentro de instituições incumbentes, né, tradicionais do sistema financeiro, que é o mesmo movimento que a gente percebe também na saúde, por exemplo. A gente tem casos no Einstein super interessantes de empresas que nasceram a partir de demandas, usaram tecnologia, inclusive inteligência artificial, e se tornaram empresa. A Varsomics é uma dessas empresas que nasceram dentro do Einstein. Então, eu acredito que hoje a barreira do regulatório, ou do fantasma do regulatório, diminuiu pela nossa compreensão do que é o serviço as a service, ou na nuvem, e o setor financeiro está bastante mais empoderado, para usar uma palavra meio desgastada já, né, para tomar essas decisões e avançar, indo muito além até de que outros setores que começaram antes, como retail, né, varejo e entretenimento. Acho que é isso. Só lembrando que a gente tem o QR Code para quem fizer perguntas. Como a gente já teve várias perguntas aqui, eu vou abrir para o Bernardo para ver se já tem alguma pergunta do público, mas fiquem à vontade durante o dia inteiro para usar o QR Code se tiver alguma pergunta. Bernardo, quer soltar primeiro aí do público? Acho que tem uma pergunta interessante aqui, que foi um pouco do que a Fernanda trouxe já em partes aqui, mas da Renata, o SaaS tem se mostrado cada vez menos rentável, né? O que vocês acreditam que será o caminho para o mercado se adaptar e continuar faturando ainda com a tese de SaaS, né? Que envolve um pouco a parte de infraestrutura, envolve, acho que, as outras frentes que a gente falou aqui. Vocês têm alguma coisa para pincelar mais? Assim, eu vou dar uma resposta meio Amazônia aqui, né? Dentro da nossa cultura da Amazon, a gente sempre começa pelo cliente. Então, todo o desenvolvimento de produto, e que parte por estudo de rentabilidade, inclusive, é entender qual é a necessidade do cliente que você está atendendo. E a gente faz o que a gente chama de trabalhar de trás para frente, né? Então, por exemplo, na AWS, mais de 90% de toda a funcionalidade que a gente desenvolve nasce de um pedido direto do cliente. Os outros 8%, 10% a gente cria em nome de, né? Em algumas situações. Mas, então, acho que o segredo da rentabilidade é resolver dores, né? Trazer aquilo que, de fato, o mercado vai consumir e você tem a possibilidade de ganhar em escala, eu diria, por essa linha. Acho que aqui, quando tem essa provocação, né, do SaaS cada vez com menos margem aqui, eu vejo que tem um grande desafio quando a gente fala de software as a service, que é o nível de customização, né? O quanto que a plataforma, o software, exige que você customize na ponta, e isso faz com que encareça o serviço. Eu acho que o grande desafio aqui de futuro é como é que esses softwares, essas empresas, né? Porque, por mais que a gente esteja falando aqui de infraestrutura, tem muita empresa de software as a service que tem margens consideráveis, né? Quando a gente pega grandes pacotes aqui, né, de CRMs, tem margens relevantes. E eu acho que eles não sofrem disso. E eu acho que eles conseguiram resolver um aspecto importante, que é essa questão da customização. O quanto você oferece de flexibilidade no seu produto faz com que o cliente, na ponta, se autossirva e consiga conectar rapidamente a experiência do seu cliente, né? Isso faz com que o tempo seja menor da integração, mas também que o custo e o esforço seja menor. Então, acho que a flexibilidade no software tem uma vantagem no aspecto de custo. E fazendo um gancho aí de novo para a inteligência artificial generativa, quando a gente pensa nos modelos de companion, né, de acompanhantes, quer seja acompanhante de negócio, acompanhante de desenvolvimento, eles também trazem a possibilidade de você fazer essa customização de uma forma muito mais automatizada e, portanto, com menor custo. Tem outra aí ou vou eu aqui, Bernardo? Você que manda. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Você é o CTO de IaaS. A Fernanda é responsável por cliente na AWS, né?
O que vocês estão ouvindo mais dos clientes em termos de pedido de infraestrutura? Quer dizer, qual é a grande demanda que vocês estão sentindo hoje? Qual é a grande oportunidade que vocês veem no mercado? O que vocês estão ouvindo do clientes em relação ao IaaS? Eu vejo que um desafio, eu acabei de comentar aqui na pergunta feita aqui do público, né, que é esta flexibilidade, porque o cliente que está nessa dúvida de fazer ou comprar, ele tem sempre ali na mesa um peso para fazer dentro de casa, que é ter o controle, ter mais flexibilidade de rapidamente ajustar a experiência do seu cliente, de responder uma necessidade do cliente. Então, eu acho que essa flexibilidade naquilo que a gente está oferecendo a esses clientes é algo que aparece bastante, né? Eu acho que esse é um desafio grande. O outro, a Fernanda comentou aqui, que é a inteligência artificial, e o quanto isso, além de ir numa agenda de eficiência, mas também o quanto que isso, agregado ao teu produto, oferece um diferencial competitivo ao seu cliente, né? E antes de falar de inteligência artificial, falar de dados, né? O quanto que hoje, falando de Banking as a Service, e você, além de oferecer os produtos que os nossos clientes estão buscando, é o quanto que a gente oferece, agregado a esse produto, o dado para que ajude o cliente ali a conhecer melhor o cliente dele, a tomar a melhor decisão, a ter uma resposta rápida e corrigir ali uma jornada, a uma experiência, né? Então, e novamente, criar ou melhorar um diferencial competitivo. Então, para mim, são 3 elementos, né? A customização, flexibilidade, dados e inteligência artificial. Vou adicionar só mais um, que é frequente em todas as nossas conversas, que é segurança. Talvez esse seja pauta de entre 100 reuniões que a gente faz com o cliente em termos de adoção de nuvem, que vai desde segurança dos aspectos mais tradicionais, de controle de acesso, até confidencialidade dos dados, residência de dados, em alguns casos até no setor público a gente discute soberania de dados, né? Esse é um aspecto que é bastante importante de ponderar e de entender qual é o ferramental que aquela plataforma te traz para você conseguir ter um ambiente que seja ainda mais seguro do que aquele que você tradicionalmente tinha dentro de casa. Vou dar um exemplo muito curtinho aqui. Chegamos numa reunião com o cliente, o assunto era outro, mas o cliente estava passando naquele momento por um ataque, numa outra infraestrutura. Mudamos a agenda da reunião, direcionamos o DNS, desculpa o Technicase aqui, direcionamos o DNS do cliente na mesma hora para a estrutura de CDN de CloudFront da AWS para aquele ataque. Então, entender como a infraestrutura pode te atender também é fundamental para você não ficar naquela dúvida, de, tipo, mas eu vou e conheço ou não conheço. E aí o aspecto, a gente até falou disso na semana passada, do talento humano, né? Para ser bem-sucedido na jornada de adoção de IaaS, PaaS, SaaS, eu vejo 2 fatores fundamentais. Primeiro, a direção executiva. A organização precisa entender que esse é o caminho, para a gente evitar os desajustes, as brigas, né, os desalinhamentos ao longo da jornada. Então, esse é o ponto número 1. E o ponto número 2 é o investimento nos talentos, porque você vai precisar de cada indivíduo dentro da sua organização para fazer com que aquele novo cenário funcione de uma maneira ainda mais performática, mais segura e com melhor custo para o seu cliente final. Deixa eu fazer só um follow-up nessa pergunta. Há 2 anos atrás, acho que quando esse mercado começou a explodir, a gente tinha muito investimento, a gente via muitos clientes preocupados, né, as startups, com time to revenue, né? Era a grande questão. E acho que agora, com o amadurecimento, surgiu flexibilidade, dados, segurança, que muitas vezes
tem um certo... Não é um trade-off, mas, né, o time to revenue. Como vocês estão vendo esse equilíbrio maior? Né? A gente já mudou esse mercado, realmente as pessoas querem fazer com mais calma, ou você ainda continua vendo essa necessidade por acessar o mercado o mais rápido possível? Eu acho que é a principal motivação. O go-to-market continua sendo a principal motivação, né? Isso justifica o quanto tem sucesso os provedores de infra as a service por conta disso. Vejo aspectos adicionais, como você colocou, Thiago, de segurança. Até o aspecto de talentos é um aspecto a ser considerado, né? Quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de prevenção à fraude, quando a gente fala de infraestrutura, de telecomunicação, de servidores e uma série de peças que o mundo de infraestrutura tem, são elementos que eu diria que não vêm para a mesa de forma consciente. O go-to-market é ainda a principal motivação, mas sabendo que, dado a relevância de players de mercado que oferecem a infra as a service, isso já vem como já vem no combo, né? Mas, de novo, para encerrar aqui, o go-to-market continua sendo a principal motivação. Concordo. Posso dar um dado de experiência própria nossa lá. Há, 5 anos atrás, nossa equipe de prototipação gerava um protótipo de um novo produto, uma inovação para o cliente, e, às vezes, o cliente levava de 8, 10 meses para colocar aquele protótipo em produção. Hoje, a gente praticamente sai do processo de prototipação direto para a produção. Tanto a tecnologia viabiliza você ir para a produção mais rapidamente, mas o apetite por chegar na receita o mais rápido possível, eu acho que está ainda mais acelerado. Acho que esqueci de comentar, mas o custo associado ao go-to-market é colocado na mesa, né? O quanto que hoje um as a service de infraestrutura te coloca em conseguir a receita, mas um olhar muito preciso de muito cuidado à questão do custo. Temos tempo para mais uma pergunta? Ou... Não, acho que já passou já, mas acho que vão ter outros fóruns também. Algumas perguntas que vieram aqui, elas cabem muito bem também nas outras palestras que a gente vai passar aqui. Acho que a gente pode continuar. Queria de novo agradecer a vocês dois pela palestra, a presença de todos, e eles estão, obviamente, à disposição no break para qualquer pergunta adicional. Obrigado de novo, pessoal. Obrigado, gente. Muito obrigada. Valeu. Tchau.